Primeiramente, é importante entender que os vulcões são aberturas na crosta terrestre através das quais magma, cinzas e gases são expelidos. Quando esses materiais são expulsos com força, é conhecido como uma erupção vulcânica explosiva. Durante uma erupção vulcânica explosiva, a energia liberada é enorme e pode causar muitos danos. O magma e as cinzas são jogados para fora do vulcão a grandes altitudes, formando uma coluna de cinzas e gases chamada de coluna vulcânica. Isso pode causar uma série de efeitos, incluindo tsunamis. As ondas geradas por erupções vulcânicas submarinas podem causar tsunamis, uma vez que a água é deslocada com força. Escala de explosão. A magnitude da explosão pode ser medida usando várias escalas, como a escala Volcanoise Explosivity Index, V, ou a escala de erupção vulcânica de Sarnaty-Singer. Essas escalas levam em conta fatores como a quantidade de material expulso, a altura da coluna de cinzas e a duração da erupção. Uma erupção de V8, por exemplo, seria uma erupção global com uma quantidade significativa de cinzas e materiais jogados para fora do vulcão e causaria uma grande quantidade de danos e impactos globais. Impactos no meio ambiente e na economia. As erupções vulcânicas podem causar danos significativos às comunidades locais e regionais, incluindo a perda de vida, danos à propriedade e interrupção das atividades econômicas. A longo prazo, as erupções vulcânicas podem afetar o clima e a vegetação, alterando o ecossistema. É importante ressaltar que as erupções vulcânicas podem ser previstas e monitoradas através de estudos geológicos, sismológicos e vulcanológicos, assim como acompanhar as atividades vulcânicas. Com isso, é possível reduzir o impacto das erupções e ajudar a proteger as comunidades locais. Sim, uma explosão vulcânica pode ter efeitos significativos na atmosfera e nos seres vivos. Aqui estão algumas formas como isso pode acontecer. Cinzas. As cinzas vulcânicas liberadas durante uma explosão podem bloquear a luz solar e afetar o clima, causando mudanças na temperatura e na precipitação. As cinzas também podem causar problemas de saúde para as pessoas e animais, bem como danificar as plantações e a infraestrutura. Gases tóxicos. Os vulcões podem liberar gases tóxicos, como dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio, que podem causar problemas respiratórios e outros problemas de saúde para as pessoas e animais. Mudanças climáticas. As erupções vulcânicas podem liberar grandes quantidades de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono, que podem contribuir para as mudanças climáticas. Deslizamentos de terra. As cinzas e os materiais vulcânicos podem causar deslizamentos de terra, inundações e outros desastres naturais que podem afetar negativamente os seres vivos e suas habitats. Tsunamis. As ondas geradas por erupções vulcânicas submarinas podem causar tsunamis, uma vez que a água é deslocada com força. Extinção. Em casos mais graves, uma erupção vulcânica explosiva pode causar extinção massiva de espécies e afetar negativamente a biodiversidade. Uma explosão vulcânica e uma bomba atômica são eventos muito diferentes e compará-los diretamente pode não ser apropriado. No entanto, é possível comparar alguns dos efeitos que esses eventos podem ter. Uma explosão vulcânica é um evento natural que pode acontecer devido à atividade geológica da Terra. As erupções vulcânicas podem causar danos significativos, como deslizamentos de terra, inundações, tsunamis, efeitos na saúde humana e animal, efeitos na agricultura e infraestrutura, efeitos no clima e na atmosfera, e extinção de espécies. Porém, esses eventos geralmente são limitados a uma área geográfica específica e tendem a ser de curta duração. Já uma bomba atômica é um evento humano criado como arma de destruição em massa. Elas causam danos extremamente graves, incluindo mortes massivas, danos à propriedade, danos à saúde humana e animal, efeitos na agricultura e infraestrutura, efeitos no clima e na atmosfera, e contribuindo para a extinção de espécies. É difícil dizer qual das duas é a pior, pois isso dependeria das circunstâncias específicas de cada evento e do impacto sobre as pessoas e o meio ambiente. No entanto, é possível comparar algumas medidas de potência dos eventos para fornecer uma ideia geral. Em termos de potência de explosão, as bombas atômicas têm uma potência muito maior do que as erupções vulcânicas. A bomba atômica que foi lançada em Hiroshima, no Japão, em 1945, tinha uma potência de cerca de 15 kilotons de TNT, enquanto a maioria das erupções vulcânicas tem uma potência de menos de 1 kiloton de TNT. Isso significa que a bomba atômica em Hiroshima foi cerca de 15 vezes mais poderosa do que a maioria das erupções vulcânicas. No entanto, é importante lembrar que as possuem efeitos adicionais e de longa duração que as erupções vulcânicas não possuem.
Por exemplo, a radiação liberada por uma bomba atômica pode causar problemas de saúde a curto e longo prazo, incluindo câncer e outras doenças. Além disso, as bombas atômicas podem causar danos irreparáveis à infraestrutura e ao meio ambiente, como a contaminação radioativa, o que não ocorre nas erupções vulcânicas. Em resumo, é difícil comparar diretamente as erupções vulcânicas e as bombas atômicas, pois cada evento tem suas próprias características e impactos. No entanto, é possível dizer que as bombas atômicas têm uma potência de explosão muito maior do que as erupções vulcânicas, mas também causam efeitos adicionais e de longa duração que as erupções vulcânicas não possuem. Uma explosão vulcânica pode ter efeitos significativos na atmosfera terrestre. Aqui estão algumas formas como isso pode acontecer. Cinzas. As cinzas vulcânicas liberadas durante uma explosão podem bloquear a luz solar e afetar o clima, causando mudanças na temperatura e na precipitação. As cinzas também podem causar problemas de saúde para as pessoas e animais, bem como danificar as plantações e a infraestrutura. Gases tóxicos. Os vulcões podem liberar gases tóxicos, como dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio, que podem causar problemas respiratórios e outros problemas de saúde para as pessoas e animais. Mudanças climáticas. As erupções vulcânicas podem liberar grandes quantidades de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono, que podem contribuir para as mudanças climáticas. Erupção vulcânica pode lançar grandes quantidades de cinzas e gases vulcânicos na atmosfera. Esses materiais podem viajar longas distâncias e afetar as condições climáticas globais. Por exemplo, a erupção do vulcão Tambora, na Indonésia, em 1815, liberou tanto cinzas e gases que causou o ano sem verão, efeito global que afetou as temperaturas e precipitações ao redor do mundo. Erupções vulcânicas também podem liberar grandes quantidades de dióxido de enxofre e outros gases tóxicos na atmosfera. Esses gases podem reagir com outros compostos atmosféricos para formar ácido sulfúrico, que pode causar problemas de saúde e danificar a vegetação e a infraestrutura. A erupção vulcânica também pode afetar a camada de ozônio, que é uma camada fina na atmosfera que protege a Terra dos raios ultravioleta nocivos. Uma erupção vulcânica pode ter efeitos significativos na energia elétrica e nos sinais. Aqui estão algumas formas como isso pode acontecer. Cinzas. As cinzas vulcânicas podem se acumular nos componentes elétricos, como transformadores e linhas de transmissão, causando curtos-circuitos e interrupções no fornecimento de energia. As cinzas também podem causar problemas para as usinas de geração de energia, como as hidrelétricas e as termoelétricas, danificando equipamentos e reduzindo a eficiência. Gases tóxicos. Os gases tóxicos liberados durante uma erupção vulcânica, como o dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, podem causar problemas de saúde para as pessoas e animais que trabalham nas usinas de geração de energia e nas linhas de transmissão. Mudanças climáticas. As erupções vulcânicas podem liberar grandes quantidades de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono, que podem contribuir para as mudanças climáticas e afetar a produção de energia. Interferência eletromagnética. As cinzas vulcânicas e os gases liberados durante uma erupção vulcânica podem causar interferência eletromagnética, afetando as ondas de rádio e outros sinais eletromagnéticos. Isso pode causar problemas para as comunicações, como telefonia e internet, bem como para a navegação aérea e marítima. Deslizamentos de terra. As cinzas e os materiais vulcânicos podem causar deslizamentos de terra e inundações, o que pode danificar as linhas de transmissão de energia e interromper o fornecimento de energia. Em resumo, uma erupção vulcânica pode causar interrupções no fornecimento de energia elétrica e afetar a infraestrutura de comunicações e sinais eletromagnéticos devido a cinzas, gases tóxicos, mudanças climáticas, deslizamentos de terra e interferência eletromagnética. Uma erupção vulcânica pode ter efeitos significativos nos animais. Aqui estão algumas formas como isso pode acontecer. Cinzas. As cinzas vulcânicas podem causar problemas para os animais, incluindo dificuldades para respirar e problemas de visão. As cinzas também podem causar problemas para as plantações e a infraestrutura, danificando habitats e alimentos. Gases tóxicos. Os gases tóxicos liberados durante uma erupção vulcânica, como o dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, podem causar problemas de saúde para os animais, incluindo problemas respiratórios e danos nos órgãos internos. Mudanças climáticas. As erupções vulcânicas podem liberar grandes quantidades de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono, que podem contribuir para as mudanças climáticas e afetar os habitats e as condições de vida dos animais. Deslizamentos de terra. As cinzas e os materiais vulcânicos podem causar deslizamentos de terra e inundações, o que pode destruir habitats e afetar a vida selvagem.
Muitos animais podem ser presos ou ficarem sem alimento ou água potável. Além disso, esses eventos podem causar a morte direta de animais, incluindo espécies ameaçadas de extinção. Efeitos na saúde: os animais podem ser afetados pelas cinzas e pelos gases liberados durante uma erupção vulcânica, causando problemas respiratórios, problemas oculares e outros problemas de saúde. Isso pode levar a uma diminuição da população de animais na área afetada. Efeitos na reprodução: os animais podem ser afetados pela erupção vulcânica, causando problemas na reprodução, o que pode levar a uma diminuição da população de animais na área afetada. Efeitos no comportamento: os animais podem ser afetados pela erupção vulcânica, causando mudanças no comportamento, como migração, e isso pode afetar a dinâmica da população de animais na área afetada. Em resumo, uma erupção vulcânica pode afetar significativamente a vida selvagem e os animais, causando problemas respiratórios, problemas oculares, problemas na reprodução, mudanças no comportamento e morte direta devido a cinzas, gases tóxicos, mudanças climáticas, deslizamentos de terra e interferência eletromagnética. Uma erupção vulcânica pode ter efeitos significativos sobre a vida humana, tanto a curto quanto a longo prazo. Como cientista filósofo, posso dizer que esses efeitos podem ser analisados a partir de diferentes perspectivas, incluindo a científica, a social e a filosófica. Do ponto de vista científico, os humanos podem sofrer danos físicos e psicológicos devido a cinzas, gases tóxicos e radiação liberados durante uma erupção vulcânica. Isso pode incluir problemas respiratórios, problemas oculares, problemas de saúde relacionados à radiação e outros problemas de saúde. Além disso, as erupções vulcânicas podem causar interrupções no fornecimento de energia elétrica e afetar a infraestrutura de comunicações e sinais eletromagnéticos. Do ponto de vista social, as erupções vulcânicas podem afetar a vida das comunidades humanas, causando deslocamentos forçados e perda de vidas e propriedades. Isso pode levar a problemas econômicos e sociais, como desemprego e pobreza. Além disso, as erupções vulcânicas podem afetar a agricultura e outras atividades econômicas, causando escassez de alimentos e dificuldades financeiras para as comunidades afetadas. Do ponto de vista filosófico, as erupções vulcânicas podem ser vistas como um lembrete da fragilidade da vida humana e da natureza imprevisível e poderosa da Terra. Isso pode levar a questionamentos sobre a relação entre o homem e a natureza, bem como sobre a responsabilidade humana de cuidar do planeta e de preparar-se para eventos naturais como erupções vulcânicas. Em resumo, as erupções vulcânicas podem causar danos físicos e psicológicos, interrupções no fornecimento de energia elétrica e afetar a infraestrutura de comunicações e sinais eletromagnéticos, causando deslocamentos forçados e perda de vidas e propriedades, afetar a agricultura e outras atividades econômicas, levantando questões sobre a relação entre o homem e a natureza, e sobre a responsabilidade humana de cuidar do planeta e se preparar para eventos naturais como erupções vulcânicas. E então, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo sobre erupção vulcânica e explosão vulcânica. Espero que vocês tenham aprendido muito sobre este fenômeno natural e suas consequências. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, Macabro Sombrio, para mais conteúdo interessante sobre ciência e tecnologia. Aqui vocês encontrarão mais vídeos educativos e informativos como este. Então, não percam nenhum vídeo novo e não se esqueçam de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Obrigado por assistir e até a próxima.